Primeiramente, Maria Júlia, parabéns pela sua palestra. Eu queria abrir uma brecha com relação, às vezes, o paciente não quer mais, né? Mas vou contar um pouquinho de mim quando a família não quer mais. Eu trabalho, sou fisioterapeuta formada em geriatria. Na época em que eu fiz a pós-graduação em geriatria, não era se falado sobre cuidados paliativos. Falava-se sobre a mudança da pirâmide populacional, sobre você trabalhar com qualidade de vida do jovem idoso para que você se torne um idoso saudável e consiga se tornar um idoso que chegue a um fim de vida melhor. E aí, de repente, tive a oportunidade de trabalhar com todos vocês que estão ali na mesa, a doutora Marcela, a doutora Priscila, que hoje cuida da minha mãe, a doutora Érica, que foi o verdadeiro anjo na minha vida, a doutora Camila. Tive prazer de ter ótimos desfechos em cuidados paliativos com eles, mas aí, de repente, eu tive a grande fase em que eu cheguei num momento que a doutora Érica falou para mim assim: Vanessa, você não quer mais. Vamos tirar essa carga de você. Eu tive meu pai internado juntamente com a minha mãe. Minha mãe saiu com 20 dias de internação. Meu pai, infelizmente, ficou 67 dias internados. E o meu pai, desde o dia da internação, infelizmente, ele já tinha que ser considerado como um cuidado paliativo, porque a doença dele era uma doença crônica. Ele internou com uma cetoacidose diabética em decorrência do Covid, mas ele não acordou mais, né? Ele passou quase 30 dias na UTI e ninguém tirava o meu pai mais da UTI. Acho que não sei se é porque eu era profissional da saúde ou alguma coisa do tipo. Até um dia que eu falei assim: vamos tirar meu pai da UTI. Eu falei para a médica: não tem mais função a diálise. A gente já está há um mês fazendo diálise, pensando se meu pai vai acordar ou não. E aí tiramos meu pai da UTI. Quando nós chegamos na enfermaria, meu pai não foi para cuidados paliativos, ele foi para uma enfermaria normal. Não foi chamado em nenhum momento cuidados paliativos para conversar comigo. Então, eu estava naquela corda bamba, entre lutar, porque eu tinha uma família que não estava compreendendo nada, e na época da pandemia ninguém podia se falar com ninguém. E aí chegou o meu pai já estava em processo ativo de morte há um bom tempo. Chegou um momento em que o meu pai, num processo ativo de morte, ele teve que ser transferido de novamente sair da enfermaria e voltar para a UTI. Nesse meio tempo, quando meu pai foi para a enfermaria, chegou um médico e falou assim para o meu irmão: não entende nada. Então, vocês já vão se preparando para casa, tá? Meu pai é em tríloge, meu pai é obeso, sem acordar, sem nada. Já vai preparando a casa de vocês, tal, até semana que vem a gente dá alta para o seu pai. Meu irmão me ligou desesperado: Maninha, o que a gente faz? O médico falou que vai dar alta para o pai, tal. Eu falei: não, a gente dá jeito. Medo de cuidar a gente não tem. Porém, meus 3 irmãos, o meu pai sempre disse em vida: eu jamais quero ficar de um jeito em que eu fique um moribundo na cama. Para a gente, como filho, a gente sempre respeitou a opinião do meu pai. E aquela opinião ia muito para a gente. Nós 3 estávamos sofrendo porque a gente queria respeitar ele. A gente não queria respeitar a nossa vontade. A gente estava sofrendo porque o nosso pai estava ali. Mas a doutora Érica, quando eu cheguei na UTI, um colega me ligou e falou: Vanessa, seu pai está aqui na vermelha, dei toda a assistência que ele precisa. Mas quem está aqui hoje é a doutora Érica, vem conversar com ela. Já falei para ela que você vem. Eu falei: vou. Aí a doutora Érica falou assim: eu quero conversar com você. Eu falei: tá bom, doutora. Ela pediu para eu contar toda a história, e ela falou assim: Vanessa, você não quer mais. Você já sabe que... Mas a sua família ainda não entendeu, mas a minha família também não queria mais. Não queria que meu pai sofresse. Não era o desejo do meu pai jamais ir para casa
em fim de vida. E a doutora Érica conversou com a gente e solicitou cuidados paliativos. Nesse meio tempo, a minha família ainda queria entender o que estava acontecendo na cabeça do meu pai. A gente teve um cirurgião de cabeça que falou assim: vamos fazer uma DVE no seu pai para a gente acalmar a sua família. Ela falou assim. Ele falou assim para mim. Aí um médico que estava na UTI falou assim: não, não faz não. A doutora já chamou cuidados paliativos, já entrega. Aí ele veio falar comigo, porque ele me conhecia e falou assim: Vanessa, eu sei que a sua família vai entrar nos cuidados paliativos do seu pai, mas eu acho que a sua família precisa desse desfecho. Vocês não tiveram nenhum desfecho do que aconteceu na cabeça do seu pai por conta da doença. Eu vou fazer mesmo assim. Falei, tá bom, não vai mudar o diagnóstico do seu pai, mas vai mudar muita coisa na vida de vocês. Falei, tá bom, doutor, faz. Aí ele fez, e aí, no outro dia cedo, ele foi lá na UTI. Vanessa, tem o resultado do exame do seu pai. Você viu? Falei, não. Tem uma bactéria no cérebro do seu pai, e agora você tem como ficar tranquila, que agora você pode paliativar seu pai e entender, e a sua família também entender, que o desfecho é esse. Doutor, obrigada. No outro dia, a gente teve a conversa com a paliativista, a doutora Pascale, lá na Santa Casa. A doutora Fernanda e a outra doutora Fernanda também foram pessoas muito sensíveis quando meu pai chegou no quarto andar. Do dia que a doutora Érica conversou comigo, 4 dias depois, meu pai foi a óbito. Meu pai já estava em processo ativo de morte há uns 15 dias. Mas o desfecho precisava acontecer para que ele se desligasse da matéria. E aí, desse dia, a gente tirou meu pai da UTI e fomos para a enfermaria. E meu pai ainda ficou, por sensibilidade das médicas, as duas doutoras Fernandas que estavam presentes, com noradrenalina ainda. Ninguém entendeu por que ele estava com nora por mais 2 dias, num cuidado paliativo. Eu sei porque eu ouvi comentários lá. E a doutora Fernanda chegou em mim e falou assim: seu pai vai ficar com nora até amanhã, porque a sua família precisa se despedir e entender que eles fizeram o certo. A minha família, de verdade, ela estava extremamente tranquila em relação ao desfecho. Mas a gente estava sofrendo, como a doutora Érica conversou comigo, porque a gente não tinha ninguém para falar assim o que ela chegou em mim e falou: chega, Vanessa, chega. Né? Eu lutei até o último segundo, mas eu ouvi o que ela tinha a me dizer: chega. Então, eu estava pronta para o chega, mas ninguém chegou em mim e falou: chega, sabe? Trabalhei, estudei, mas quando é a vez da gente, a gente precisa, né, que chegue um profissional e fala: chega. Então, queria saber se vocês têm essa vivência de quando a família não quer mais, mas ninguém chega nela e fala: chega. Né? Porque, às vezes, a gente só olha o paciente, em muitos casos. E eu passei essa vivência toda, nesses 60 e poucos dias lá, em que ninguém foi vista nesse momento do chega. Qual a sua opinião sobre o seu pai? Seu pai está aqui e tal, não vai acordar e tal. Então, meu muito obrigada, doutora Fernanda, que foi uma das médicas no desfecho final do meu pai. A doutora Érica, já agradeci ela milhões de vezes, a doutora Marcela, a doutora Priscila, a doutora Camila. Então, parabéns a todos, o doutor João também, que eu tive grande oportunidade de trabalhar com ele em muitos desfechos. Então, é isso. Minha pergunta é essa questão: o desfecho quando a família não quer mais. Obrigada, Vanessa, por compartilhar a sua história. A senhora quer falar?
Pode concluir, doutora. Não, eu vou só comentar uma coisa que eu acho muito importante nesse depoimento, quero agradecer também, vocês abrirem e simular que a gente possa criar publicações onde essas histórias são contadas exatamente como foram contadas, as duas histórias aqui, e depois terem comentários, né, dos profissionais sobre. Aqui você traz uma questão que é muito importante. Quando a gente falou na ordenação, né, das questões, das decisões compartilhadas, existe uma questão muito importante que chama assim, trazer a competência para a família, quer dizer, a família sabe o que está acontecendo, exatamente como que está a trajetória do processo de adoecimento, né? E também da família ter a legitimidade de poder dizer, você pergunta assim, mas a família pode falar sobre Chega? Claro que pode. Né? A família está diretamente envolvida, isso da família dizer que chega, não quer dizer que o chega vai ser naquele minuto que ela falou que chega, mas que a família que conhece o paciente, que conviveu o tempo todo, né? E você disse, o meu pai não gostaria de ficar um moribundo na cama, e ele estava há muito tempo já. Né? Então, essa ideia de se o paciente pode falar sobre isso em vida, né, durante o seu processo vital, e mesmo no seu processo de adoecimento, isso precisa ser escutado com cuidado. Quando a família fala, também é importante. Né? A família também participa desse processo e é muito importante. E para a família poder falar que chega, muitas vezes tem um conflito muito grande, mas será que eu posso? Eu tenho direito e tal? Claro que tem, porque a família acompanha. Pode ser que não se saiba uma série de coisas no processo do adoecimento, porque, às vezes, pode haver recuperação, se conversar sobre isso, como que vai ser, quem decide, como decide. Isso é uma questão muito importante e precisa ser conversado. Né? Então, eu volto a afirmar que é muito importante a família ser acompanhada desde o início do processo. Infelizmente, ainda nós estamos aquele enunciado que eu espero que vá mudar com o tempo. O paciente foi para paliativo. O paciente está em processo de cuidados integrais, deveria estar desde o diagnóstico. Que a gente não tenha que mais falar isso. O paciente foi para paliativo. Não. O paciente está num processo de cuidados, onde a gente vai ver se determinados cuidados ou tratamentos são bons e outros não são mais. Vamos acabar com essa teoria do solavanco. Mas, enquanto tem o solavanco, vamos discutir para que os cuidados paliativos sejam implantados o mais breve possível, o mais precocemente possível. Porque, além da questão dos cuidados ao paciente, a família passa a ser incluída nesse processo de cuidados, que é muito importante, porque a família, volto a dizer, no caso, o seu pai já não estava em consciência, mas a família toda estava. E podem ter pontos de vista diferentes, e pode ter sofrimento e tal, que precisa ser cuidado o mais breve possível. Tá? Então, vamos lutar para isso. Cada um que faz um depoimento aqui, né, será um ativista junto com todos nós. Isso é muito importante. Quanto mais ativistas a gente tiver, tanto mais a gente pressiona para que isso aconteça. Então, sim, o familiar pode dizer, olha, eu queria saber por que meu familiar ainda está na UTI, por que ele não está se pensando em cuidados paliativos, tem todo o direito legitimado de fazer o pedido e a equipe de dizer podemos, não podemos, como podemos e tal. É junto. É verdade. E, na verdade, né, doutora Maria Júlia, eu falo que a equipe precisa validar isso para a família, né? Porque a família, nesse momento, a família entendeu, chega, isso, ela fica, será que isso está certo? Será que isso está errado? Será que eu posso fazer isso, né? Exatamente. E a equipe precisa validar isso, né? É que eu sempre falo para os familiares, a gente só consegue fazer isso por amor, né? A gente só fala o chega quando você ama demais. A Silvia Nara Escobar, representante do Conselho Regional de Psicologia, está aqui, gostaria também de compartilhar algumas palavras.
Oi. Bom dia a todos. Com imenso prazer que eu estou presente, né, nesse momento. Eu entendo que, por toda a história que eu vivi aí no Cuidados Paliativos aqui em Campo Grande, acredito que esse é um momento histórico, né, para nós realmente aproveitarmos essa oportunidade para estar conversando e dialogando e formar essa rede, principalmente, né? Em nome do Conselho Regional de Psicologia, sou coordenadora do Núcleo de Psicologia Hospitalar e aqui também represento o HU da UFGD de Dourados, que é o serviço que eu estou atuando nesse momento. E, quando eu cheguei lá, eu descobri que tem uma comissão de cuidados paliativos com profissionais super capacitados também. Então, essa rede, né, estender a todo o Mato Grosso do Sul, não só Campo Grande. Mas eu gostaria que a doutora Maria Júlia comentasse um pouquinho, que ela falou no início sobre o papel do psicólogo como referência na equipe, né? Eu vivenciei, faz 11 anos que eu me formei, e eu tenho lutado, literalmente, para me inserir no contexto hospitalar. Nós somos muito poucos em Campo Grande hoje ainda, e esse tempo, né, que a gente precisa para estar no cuidado dos pacientes é um desafio constante, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque, realmente, em alguns serviços que eu adentrei, foi por essa via, né, pensando no cuidados paliativos, sendo que nós tínhamos, às vezes, um psicólogo ou nenhum profissional para estar atuando no contexto hospitalar. Então, assim, acredito que o paliativos, essa área foi um grande caminho aí também para o psicólogo se adentrar, né? Obrigada. Muito importante isso, né? A gente poder falar sobre a questão. A psicologia teve uma certa dificuldade de adentrar o campo da psicologia hospitalar, mas conseguiu. Hoje nós somos um país que temos muitos psicólogos hospitalares, eventos importantes, publicações na área e tal, e conseguimos entrar na maioria dos hospitais públicos e alguns hospitais privados, já também bastante. Conseguimos que o psicólogo fosse, por lei, participar das equipes de oncologia, e acho que a gente ainda tem um caminho grande para percorrer em outras áreas, mas está presente, tem a formação na graduação, especialização e tal. Cuidados paliativos vem um pouquinho depois, mas já em muitas formações em psicologia hospitalar já tem mencionado o tema e tal. Então, os psicólogos que vão para essa área, e uma grande maioria de psicólogos que se formam hoje, querem ir para a área clínica, mas mais particularmente a área clínica institucional, hospitalar, nos seus vários níveis. E agora também a gente tornar a ideia dos cuidados paliativos conhecido pela psicologia, que ainda não é tanto no nosso país. Na formação em cuidados paliativos de outros países, por exemplo, da Inglaterra, que foi o berço principal dos cuidados paliativos, a psicologia não está presente, né? Serviço social sim, psicologia não. Eventualmente está como equipe de interconsulta, mas não como membro ativo da equipe. Brasil, pioneiro nessa área, né? Psicologia atualmente faz parte da equipe de cuidados paliativos como equipe mínima. Embora ainda fique a ideia do serviço social e psicologia, para dizer assim, nós trabalhamos junto, mas temos especificidades. Então, a psicologia ela é muito importante que participe, sim, das equipes mínimas de cuidados paliativos, né? Então, essa é uma questão. Agora, a discussão em nível de conselho talvez ainda precisa ter um maior implemento. A psicologia hospitalar já tem um caminho traçado e cuidados paliativos ainda não tanto. Eu mesmo tenho dúvidas se a gente deveria tornar obrigatória a disciplina de cuidados paliativos, como a medicina propôs, como talvez a enfermagem proponha daqui a pouco, e outras áreas também, na graduação. Ou se a gente tem, vamos dizer, em disciplinas que já existem, né? Então, questão da obrigatoriedade é que eu estou em dúvida no caso da psicologia. Mas já temos hoje os psicólogos participando das ligas,
que são fundamentais. Então, não sei como é que estão as ligas aqui no Mato Grosso do Sul, né? Mas é muito importante. Em São Paulo, a gente tem visto uma participação ativa, e já na graduação e na proposta multidisciplinar. E também na formação, psicólogos nas residências. Hoje está se discutindo a residência na formação do psicólogo, e em cuidados paliativos, tem tido um pioneirismo nisso. Então, eu acho a residência uma coisa muito legal na psicologia também, né? De novo, a questão dos cuidados paliativos, a questão do trabalho conjunto em equipe multidisciplinar. Então, bora lá, né? Discutir essa presença nossa aí no trabalho em cuidados paliativos. Temos, né, a questão da comunicação como uma questão importante na formação, né, nos primeiros atendimentos, plantão psicológico e tal. A questão do luto é hoje um tema muito importante na formação do psicólogo, disciplina sobre morte e tanatologia. Então, a gente tem vamos dizer, uma contribuição que a gente pode dar nessa questão, que é importante. Tá?